Olá, pessoal. Novamente retornando aqui o assunto de resolução de sistema de equações, e agora iremos resolver uma questão da Banca Avança de São Paulo, onde trabalha a noção de sistema de equação. Vemos aqui a questão no qual se trata o seguinte: em uma loja, sabe-se que ao comprar três cadernos e cinco canetas, o valor total gasto foi de R$ 45. Já ao comprar dois cadernos e três canetas, o valor total foi de R$ 28. Qual é o preço de um caderno mais uma caneta? Então, primeiro a gente precisa, antes de tudo, entender o problema, né? Do que está se tratando. E já vamos logo para a pergunta. Qual é a pergunta do problema? Qual é o preço de um caderno mais uma caneta? Ele não perguntou o preço do caderno e da caneta. Ele quer saber o preço da soma de um caderno, o valor do caderno mais o valor da caneta. Como pela leitura, a gente já percebe que é um sistema de equação, a gente precisa primeiro achar as grandezas. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, se eu estou contando caderno, três cadernos é grandeza. Se eu estou contando caneta, se eu estou contando, também é grandeza. Então, as grandezas aqui envolvidas são cadernos e caneta. Como digo aos meus alunos, são sujeitos da situação, os que estão envolvidos com a situação. Então, após você achar os envolvidos, as grandezas envolvidas na situação, você irá transformar a nossa linguagem em português, que é o que a gente vê aqui e o que a gente lê, em linguagem matemática. E linguagem matemática é uma linguagem formada por números, sinais e letras, né? Então, primeiro, vamos lá. Em uma loja, sabe-se que ao comprar três cadernos e cinco canetas, o valor total gasto foi de R$ 45. Então, ele comprou três cadernos e cinco canetas. Só que eu não sei quanto custa um caderno. E também não sei quanto custa uma caneta. E quando a gente não sabe um valor desconhecido em matemática, a gente utiliza letras para simbolizar esse valor. E assim facilitar nossos cálculos. Então, eu posso escolher aqui uma letra para caderno e uma letra para caneta. Como já falei no vídeo anterior a esse, normalmente a gente usa X e Y, mas você pode escolher qualquer letra. Como são materiais diferentes, as letras precisam ser diferentes, né? Como as duas palavras começam com C, então eu vou usar de forma tradicional o X e o Y. Então, X para caderno, certo? X para caderno, e Y para caneta. Então, ele comprou três cadernos. Então, três cadernos é você somar três vezes o valor do caderno. Como eu escolhi X para representar o valor do caderno, então eu vou ter 3x. E esse I, em português a gente entende como soma, né? Adição. E cinco canetas. Como eu escolhi Y para caneta, então 5Y. E essa compra aqui deu quanto? Deu R$ 45. Não é isso? Aí bora para a outra etapa do problema. Que é você agora transformar a outra etapa também em uma equação. Aí ele comprou dois cadernos e três canetas, pagando um total de R$ 28. Então, para facilitar aqui, vocês perceberem melhor o sistema de equação. Então, nós vemos aqui que ele comprou dois cadernos. Quem é caderno? X. Então, 2x. E esse a gente entende como adição em português, não é isso? E em matemática também. Em algumas situações, a gente entende como uma multiplicação. E três canetas, que eu escolhi como Y, igual a
Ele gastou quanto nisso? R$ 28. Então, montei o meu sistema. O que era, o que era a linguagem portuguesa, eu transformei para uma linguagem matemática, para facilitar meus cálculos. E aqui eu tenho um sistema de equação. Com, aí, qual é a sua primeira visão? É você observar se esse sistema aqui, ao você somar ou alterar o sinal de algum termo, se vai zerar alguma das letras, porque o nosso objetivo é zerar uma das letras, né? Isso para facilitar nossos cálculos. Observando aqui, não tem como a gente somar, não há possibilidade de zerar nenhuma letra quando a gente somar, porque ao somar o x aqui vai dar 5x, e ao somar o y aqui vai dar 8y. Então não vai somar nenhuma letra, não vai zerar nenhuma letra. Então, nosso objetivo aqui é manipular agora o sistema para que eu possa zerar uma das letras, e fica a seu critério, né? Como os termos de x são menores, bora zerar os termos de x. Eu tenho 3 e 2. Então, você vai encontrar o mínimo múltiplo comum de 3 e 2, que a gente sabe que é 6, devido ao problema anterior. Que 6 é múltiplo de 3 e também é múltiplo de 2. Então, eu vou fazer com que em cima apareçam 6 e embaixo também apareçam 6. Só que para que dê zero, os dois termos precisam ser iguais, mas com sinais diferentes, para que a soma dê zero. Então, um dos dois vai ser negativo. Então, se eu multiplicar o primeiro, o primeiro termo por quanto? Para dar 6 aqui. Então, eu vou multiplicar a primeira equação por 2 todinha, para que aqui apareçam 6. Eu quero que em cima apareça pelo menos o menos 6 para que embaixo, na segunda equação, fique um 6 positivo e quando eu somar, resulta em zero. Então, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 2, certo? Então, eu vou ter o quê? Menos 2. Se liga, menos 2 vezes 3, eu vou ter menos 6. Mais com menos, menos x. Menos 2 vezes 5, eu vou ter menos 10 y. E menos 2 vezes 45, eu vou ter menos 90. Observe o sinal para que você não se atrapalhe e erre a conta. E a de baixo, para que apareça um 6 aqui positivo, eu preciso multiplicar por 3 toda a equação. Então, multiplicando por 3 toda a equação. 2 vezes 3 dá 6. Eu botei 6x. Mas, como 3 é positivo, os sinais permanecem como estão. 3 vezes 3 vai dar 9, 9y, igual. E 3 vezes 28, nós vamos ter aí 3 vezes 8 dá 24, sobe o 2, 3 vezes 2, 6, 84. Não é isso? Agora, depois que você multiplicou e fez com que no termo, na variável que você quer zerar, apareceu dois termos opostos, que o oposto de 6 é menos 6. Você, ao somar as duas equações, você vai zerar o termo com números opostos, apesar de serem iguais, mas opostos. Então, o x aqui ele vai zerar, e você só vai ter como operação para descobrir o valor do y. Então, vamos lá. Como eu sei que o x vai zerar, então, bora olhar aqui para o y. Se você deve 10, paga 9, você deve ou sobra? Você continua devendo. Então, se continua devendo, é menos y. Não precisa escrever o 1 na frente do y, porque é óbvio que vai sobrar um y. Igual, se você deve 90, só pagou 84, você deve ou sobra? Você continua devendo. Se continua devendo, negativo. Negativo quanto? Falta quanto para 90? Falta 6. Como os dois termos estão negativos, é só multiplicar por menos um.
para que ambos fiquem positivos. E assim eu encontro y igual a 6. Então, o valor do. Quem é o y que a gente adotou? Não é a caneta, então o valor de uma caneta é R$ 6. Então, achando o valor de uma das variáveis, a outra fica mais fácil. Aí você volta para o sistema inicial e escolhe uma das operações para você inserir o valor do y. Então, você escolhe a mais simples para facilitar seus cálculos. Por exemplo, a de baixo, 2x mais 3y igual a 28. Então, trocando no lugar do y o valor o valor que a gente encontrou, nós vamos ter o seguinte. Deixa o professor aqui abrir o equation. No meu computador não está me ajudando muito. Então, no lugar do y, você vai colocar o valor que você encontrou, que é 6. E primeiro você faz a multiplicação, né? Operações numéricas, se resolve primeiro a multiplicação. Então, eu tenho 2x, 3 vezes 6 dá 18, positivo, porque o 6 estava positivo, igual a 28. Então, passo esse 18 para o outro lado, subtraindo, como ele está somando aqui, ele passa para o outro lado subtraindo, eu tenho que 2x é igual a 28 menos 18. E 28 menos 18, eu tenho que 2x é igual a 10. Aí você pensa, o x é sempre um valor desconhecido, é, é como se ele perguntasse a você, quem sou eu? Quem sou eu que multiplicado por 2 dá 10? Então, o x é 5, porque 5 vezes 2 é 10. Então, o valor do caderno é 5 e o valor da caneta é 6. Acha a caneta é muito estranho a caneta ser mais cara do que o caderno. Só que você tem que olhar agora para a pergunta. O que foi que ele perguntou? Qual é o preço de um caderno mais uma caneta? Então, somando o valor do caderno, que é 5, mais o valor da caneta, que é 6, nós vamos ter R$ 11. Então, essa era a resposta do problema. R$ 11. Considerando que o valor do caderno vale 5, que foi o X referente ao caderno, e Y, que é o referente às canetas, 6. Então, a soma dos dois materiais custa R$ 11.